Revelada, a oração sobrenatural que expulsará 12 maldições e trazerá cura divina para sua família. Maria, uma mulher de fé inabalável, sempre acreditou que as palavras de Deus tinham poder. Diante das 12 maldições que se arrastavam por sua linhagem, ela sentia um peso imenso, como se as sombras do passado se estivessem materializando em sua casa. As doenças atingiam sua família como uma tempestade, e os constantes desentendimentos entre eles faziam seu coração ficar pesado, clamoroso por mudanças. Era uma tarde quente e ensolarada quando, envolta em lágrimas, ela decidiu ir até a capela da cidade. O espaço, pequeno e acolhedor, carregava consigo as memórias das preces fervorosas de tantos que ali se reuniram no altar. Enquanto a luz do sol filtrava-se pelo vitral, Maria ajoelhou-se e clamava, sua voz ecoando por cada canto sagrado. Seu coração transbordava por um milagre, um toque divino que pudesse ressuscitar a esperança perdida. Em meio ao seu pranto, um pastor respeitado se aproximou. A presença dele, envolta em um halo de luz, parecia prometer algo extraordinário. Com voz firme, ele revelou a Maria que sua família era acossada por 12 maldições, e apenas uma oração sobrenatural poderia quebrar essas correntes. No fundo da alma, ela sentiu que algo estava prestes a mudar. Acreditando fervorosamente, Maria começou a fazer uma jornada pelas Escrituras Sagradas. Ela incentivou seu marido e filhos a se unirem a ela nas orações noturnas. Cada noite, de joelhos, clamavam por libertação. Mas a incredulidade de amigos e vizinhos era uma sombra persistente, como um eco que desafiava sua fé. É só azar, diziam eles. Maria, porém, permanecia firme, o coração ardendo com a certeza de que um milagre estava a caminho. E assim, as semanas passaram, e a exaustão começou a tomar conta. O sabor amargo do desespero invadia seus momentos mais íntimos. Até o dia em que sua filha, desenganada e à beira da morte, levantou-se de sua cama, sua voz soando com alegria e vida. Um grito de louvor irrompeu da boca de Maria, reverberando por toda a cidade, e em instantes, um reavivamento espiritual tomou conta da capela, onde todos puderam testemunhar aquela cura maravilhosa. O que antes era dor agora se transformava em adoração, e vizinhos se uniam em comunhão, buscando também suas bênçãos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o crescimento dessa nova energia espiritual, Maria se tornava uma figura inspiradora. Mas, a transformação que ela vivia estava carregada de novos desafios. As vozes da incredulidade, embora diminuídas, ainda murmuravam. Seria aquele milagre a verdadeira quebra das maldições, ou outras forças sinistras ainda se escondiam na escuridão? À medida que Maria observava o renascimento de sua comunidade, uma nova batalha se desenhava em seu coração. Afinal, o que mais haveria por vir? O suspense em torno de sua fé e as promessas divinas a aguardavam, afiadas como uma espada, prontos para revelar segredos ainda obscuros. Maria acordou certa manhã com um pressentimento, um leve tremor na alma, como se a brisa da manhã estivesse trazendo consigo uma mensagem divina. A luz do sol entrava pela janela, iluminando sua casa recém-renovada pela alegria da cura de sua filha. Mas algo a perturbava. As bênçãos eram significativas, mas permanecia um peso no ar, um chamado para algo maior. Lavando os pratos da refeição de mais cedo, suas mãos mexiam mecanicamente, mas sua mente estava distante. Ela se lembrava das palavras do pastor: as maldições podem ser rompidas, mas é preciso vigilância e oração constante. Essa frase ecoava em seus pensamentos. O milagre havia sido um ponto de partida, não um término. Foi então que começou a falar com Deus, uma conversa íntima. Senhor, ela disse com a sinceridade de quem já havia enfrentado batalhas, quero que toda a minha família seja liberta e que a cura chegue também aos corações. Não permitas que as sombras retornem à nossa vida. A cada palavra, Maria sentia que o fardo se tornava mais leve.
A oração não era apenas um pedido, mas um ato de entrega, uma rendição a um poder maior. Ela decidiu que precisava fazer mais. Não bastava apenas orar em casa, ela precisava se reunir com sua comunidade, estimular a luz que já começava a brilhar nas vidas ao seu redor. Não podia permitir que o medo e a dúvida se instalassem novamente. Naquela noite, Maria convidou os vizinhos e amigos para um círculo de oração. Podia sentir o murmúrio de excitação e, ao mesmo tempo, o desconforto entre muitos deles. Alguns hesitavam. Outros, até, chegavam a duvidar. Mas havia um brilho em seus olhos que não conseguia ignorar. A casa logo ficou lotada. Quando todas as vozes se uniram em oração, um encantamento tomou conta do ambiente. A atmosfera estava carregada da presença divina. As paredes pareciam vibrar com a força do clamor, e Maria, no centro do círculo, sentia que algo poderoso estava prestes a acontecer. Após as orações, um jovem, Paulo, levantou-se com a emoção transbordando. Eu também tenho um testemunho, ele exclamou. Durante anos, minha família passou por crises financeiras, parecia que não víamos saída. Mas desde que começamos a orar juntos, recebi uma proposta de trabalho inesperada. É como se as portas se abrissem. E agora, quero que a oração não cesse aqui. As lágrimas de alegria foram inevitáveis. Uma onda de fé e esperança varreu a sala, como se cada pessoa ali estivesse conectada a um fio divino. Maria percebeu que ali residia a verdadeira força, juntos, poderiam resistir a qualquer maldição. No entanto, mesmo nesse momento de louvor, uma inquietação se instalava em seu coração. De onde vinha tanta resistência à fé? Que segredos ainda estavam escondidos não apenas em sua família, mas também na comunidade? Maria sabia que a jornada estava longe de terminar. À medida que as pessoas começavam a se retirar, um silêncio profundo caiu sobre a casa. Maria sentiu uma presença sutil e poderosa, como se Deus estivesse sinalizando. Então, numa visão abrupta, lembrou de algo: a fúria enviada para derrubar aqueles que ousavam acreditar. Ela decide buscar orientações mais profundas. O que Deus queria que ela fizesse? Assim, uma nova pergunta brotou em seu coração, mas ela sabia que a próxima fase de sua jornada estava prestes a começar e novos desafios viriam à tona. Que ameaças espirituais estavam à espreita, prontas para desferir um golpe? O que mais Maria teria que enfrentar em sua caminhada de fé? E será que as verdades ocultas seriam reveladas antes que fossem tarde demais? Na manhã seguinte, Maria acordou com a cabeça cheia de perguntas. O clima estava nublado, como se refletisse seus pensamentos tumultuados. Ela se espreguiçou, mas a inquietação não a deixava em paz. O dia prometia ser desafiador, e Maria sabia que precisava se preparar, tanto física quanto espiritualmente. Após seu café da manhã simples, decidiu dedicar um tempo à meditação. Sentou-se no quintal, sob a sombra de um pé de manga, e fechou os olhos. A brisa suave acariciava seu rosto, e Maria buscou a presença de Deus. Pai, revela-me o que devo fazer. Como posso proteger minha família? O que está escondido que precisamos confrontar? Essas perguntas ecoavam dentro dela, enquanto seu espírito clamava por clareza. Foi então que, em meio ao silêncio, imagens começaram a alucinar em sua mente. Pessoas, rostos conhecidos e anônimos, sentimentos que pareciam flotando no ar da cidade. Um entrelaçar de histórias de dor, de medo, mas também de esperança. Maria percebeu que muitas pessoas ao seu redor estavam lutando batalhas invisíveis, desamparadas e solitárias. O peso que sentia não era apenas o seu, era coletivo. Ela se lembrou das escrituras que diziam que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali ele estaria. Era uma promessa, e Maria sentiu que precisava sair à procura dessas almas. Precisava convidar mais pessoas para que aqueles laços invisíveis de oração se tornassem mais fortes. A minha batalha não é só a minha. Temos que lutar juntos, pensou com determinação. Logo, Maria foi até a praça do bairro. Conversou com vizinhos, amigos, conhecidos. Assim, um novo círculo de oração começou a se formar, e o calor do espírito comunitário avivava suas esperanças. O coração de cada um que ela encontrava parecia pulsar em sintonia. Ao falar sobre os desafios,
as portas da vulnerabilidade se abriram, e muitos compartilharam seus próprios lamentos e dores. Naquela mesma semana, um novo encontro foi agendado. O que começou como um pequeno grupo logo cresceu em tamanho e fervor. As reuniões passaram a ser uma explosão de fé e troca, onde cada testemunho se tornava um combustível para os outros. O que começou como um círculo íntimo agora pulsava como um exército preparado para a batalha. As orações não eram mais apenas solicitações de ajuda, tornaram-se declarações de vitória. Nós quebramos as cadeias, exclamavam um dos participantes, segurando a mão de Maria. A atmosfera se carregava de uma fé palpável, e os corações estavam se entrelaçando em um propósito divino. Porém, Maria não conseguia afastar aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer. Em suas orações, uma visão recorrente a perturbava, uma sombra pairava sobre a cidade, pequenas nuvens de desespero e tristeza. O que isso significa? Questionava-se. Naquela noite, enquanto a lua brilhava forte, Maria teve um sonho estranho. Uma figura encapuzada a observava de longe, e uma voz sussurrava em seu ouvido: "Não se atreva a desafiar o que está escondido." Ao acordar, o coração disparado, Maria sabia que havia algo que precisava ser abordado. O medo do desconhecido estava sendo alimentado pela escuridão do que não era visível. O que era essa sombra? Por que estava lá? Maria sentiu uma urgência crescente. Era hora de reunir suas forças e ir à raiz do problema. Que verdades ocultas ainda precisavam ser desenterradas? O que mais a esperava nesta jornada de fé e descobertas? Maria sabia que a batalha estava apenas começando e que novos desafios ainda estavam por vir. Era tempo de buscar não só a cura, mas a revelação. Era uma manhã fresca e ensolarada quando Maria acordou, mas a tranquilidade que deveria trazer alívio a seu coração foi ofuscada pela inquietação. Os eventos da noite anterior ainda ecoavam em sua mente, e as imagens da figura encapuzada e a voz que a instruiu para não desafiar o oculto pareciam se repetir como uma canção triste. "Pai, o que isso quer dizer?" ela murmurou, enquanto se levantava da cama. Decidida a buscar uma solução, Maria se levou até o quintal, onde a luz do sol filtrava entre as folhas verdes do pé de manga. Sentou-se em sua cadeira favorita, respirou fundo e se concentrou na presença de Deus. Com a mão sobre o coração, começou a orar fervorosamente, pedindo por discernimento e força. "Deus, mostre-me o que precisa ser feito. Torne meu coração valente para enfrentar essa sombra." Com cada palavra que proferia, a sensação de um peso se esvaindo foi crescendo. Era como se a própria natureza estivesse respondendo à sua fé. Os pássaros cantavam cada vez mais alto, e uma brisa suave acariciava seu rosto, trazendo com ela um pouco da paz que ela tanto buscava. Maria começou a sentir que sua jornada não era apenas sobre suas próprias angústias, mas também um chamado coletivo, um convite a unir sua comunidade. Assim que se sentiu revigorada, Maria decidiu que precisava compartilhar o que havia em seu coração com o grupo de oração que havia se formado. Rápida como um raio, correu para casa, pegou seu caderno de anotações e anotou algumas ideias. Precisava de um plano que pudesse envolver outras almas na batalha contra a sombra que pairava sobre eles. Naquela noite, quando o grupo se reuniu em sua casa, Maria compartilhou sua visão. Com fervor, ela expôs o que Deus havia revelado a ela. "Amigos, sinto que nossa missão agora é ainda maior. A oração coletiva não é apenas para as nossas dores pessoais, mas para erradicar isso que está nos sufocando. Precisamos nos unir em um clamor intenso e declarar vitória sobre essa sombra. Vamos orar, não apenas por cura, mas para desmascarar o que está escondido." As manifestações começaram instantaneamente. Mãos levantadas, vozes unidas, e um clamor que se elevou aos céus. As paredes da sala pareciam se expandir com a energia espiritual criada naquele espaço. Maria podia ver lágrimas nos olhos de seus amigos, lágrimas que misturavam dor e esperança. Cada oração, cada clamor, ecoava em sua alma como um lembrete de que a fé é ainda mais poderosa quando partilhada. Enquanto oravam, uma sensação indescritível tomou conta do ambiente. O espírito de temor que antes os prendia parecia ceder, dando lugar a uma confiança inabalável. "Nós não estamos sozinhos!" exclamou uma das participantes. "Estamos juntos nessa luta, e juntos vamos vencer." Nesse momento de comunhão, uma imagem apareceu na mente de Maria.
Ela viu uma porta antiga, entreaberta, com uma luz radiante emanando de dentro. Algo a dizia que essa luz era a verdade que se manifestaria em suas vidas se elas continuassem confiantes e unidas. Então, subitamente, o clima da oração mudou. A figura encapuzada que a assombrava pareceu fazer uma nova aparição em sua mente, mas agora com menos poder. Era como se o próprio Deus estivesse desafiando a escuridão, mostrando que a luz sempre prevalece. Mais o claro sinal de que algo ainda estava por vir se preservava. Maria sabia que essa era apenas uma batalha, e não a guerra. Em seu coração, uma nova questão surgia: o que mais precisaremos enfrentar para desmascarar essa sombra? O que mais está escondido? Enquanto as orações continuavam a encher o ar, Maria teve certeza de que novas revelações estavam por vir. A frente da batalha a chamava, e a pergunta que pulsava era: estaremos prontos para o que vem a seguir? Olhando ao redor, a sala pulsava com a energia da luta espiritual. As vozes se entrelaçavam num clamor vibrante, e cada oração que se elevava aos céus parecia tocar a fronteira do divino. Maria, em meio àquele fervor, sentiu uma conexão ainda mais profunda com cada pessoa presente. Elas compartilhavam dores, medos e anseios, mas também esperanças e sonhos renovados. Enquanto estavam ali reunidos, algo inesperado aconteceu. Uma nuvem escura, quase palpável, pairava sobre a sala. Maria fechou os olhos e pediu ao Senhor um sinal, uma direção. Deus, revela o que precisamos fazer. Mostra-nos como vencer esta batalha, implorou em seu coração. Logo, uma palavra surgiu em sua mente: paz. Era um sussurro sereno, um lembrete de que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em cada situação. Precisamos buscar a paz no meio da tempestade, Maria compartilhou com o grupo, e os olhos de seus amigos se iluminaram com entendimento. Uma das participantes, Joana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, levantou-se e declarou: seja a paz o nosso escudo. Estamos lutando por conta de nossas famílias, por nossos filhos, e essa paz precisa transbordar em nosso lar. O ambiente se encheu de concordância, e Maria pôde sentir a força daquela declaração. Logo, o espírito de temor que antes dominava o ambiente começou a se dissipar. As múmicas fervorosas foram se transformando em momentâneas interjeições de alívio e ajuste da fé. A cada clamor, o grupo deixava suas incertezas para trás, abrindo-se à confiança em Deus. Podia-se sentir a presença dele se movendo, como a brisa suave que acariciava a pele, trazendo uma renovação. Então, Maria teve uma visão clara. Na imagem em sua mente, ela via cada um segurando um objeto que simbolizava suas lutas, medos, enfermidades, divisões familiares. E naquele instante, uma nova frase ecoou dentro dela: está na hora de entregar isso a Deus. Sem hesitar, Maria sugeriu que cada um trouxesse um objeto que simbolizasse suas lutas para o grupo. O ambiente fervilhou com a expectativa do que viria a seguir. Com determinação, cada um começou a colocar seus objetos no centro da sala. Uma corrente de oração começou, envolvendo cada símbolo numa oração de renovação e libertação. As vozes se entrelaçavam, cada um declarando que essas lutas agora pertenciam a Deus. A atmosfera mudava, e um clima de celebração e libertação começou a tomar conta. Enquanto Maria orava, algo inexplicável aconteceu. Uma sensação de calor percorreu seu corpo, e ela viu a luz radiante da porta antiga novamente, agora mais intensa. Estamos rumo à liberdade, um passo de cada vez, ela declarou, e a sala explodiu em louvor. No meio daquele momento glorioso, uma nuvem de dúvida surgiu novamente. Maria sentiu uma inquietação em seu peito. Algo ainda não estava completo. Deus, precisamos de mais. O que está a caminho? O que mais precisamos saber para vencer esta sombra? Maria olhou ao redor e, mesmo no momento de vitória, percebeu os rostos de seus amigos um pouco preocupados. Eles estavam prontos para lutar, mas a sombra ainda parecia estar por perto, atenta e observadora. A pergunta girava em sua mente: qual será o próximo desafio que teremos que enfrentar na busca pela libertação? E assim, com o coração acelerando de expectativa, Maria se questionava se estavam realmente prontos para as revelações que ainda viriam. O que mais Deus deseja nos revelar? Pensou enquanto em um canto da sala, uma sombra parecia hesitar, como se estivesse na expectativa da próxima jogada.
A sala ainda vibrava com a intensidade da oração, mas a pressão da nuvem escura parecia ganhar vida, como se estivesse se adensando, buscando um momento de fraqueza para se infiltrar novamente nas mentes e corações dos participantes. Maria respirou fundo, sentindo a necessidade de se manter firme. Ela sabia que a fé deles estava à prova. "Vamos nos unir!" exclamou, com a voz entrecortada, tentando infundir coragem no grupo. "Se o Senhor nos chamou para este momento, Ele também nos dará a força necessária para enfrentar qualquer sombra." Os olhares, antes apreensivos, agora encontravam um novo brilho, e juntos, eles começaram a girar em torno do centro da sala, onde os objetos representando suas lutas ainda estavam dispostos. Era um círculo simbólico de entrega e libertação. Cada um começou a entoar palavras de fé e propósito. "Em nome de Jesus, entrego minha ansiedade. Corto as amarras da tristeza que me aprisionam. Aqui está toda a dor que tenho guardado no meu coração." As vozes se uniam como uma sinfonia ascendente, e as bênçãos pareciam fluir como um rio vivificante. Maria sentiu uma onda de calor recorrer sua espinha, um sinal de que a presença de Deus estava realmente ali. A luz da porta atrás dela intensificou-se, e ela pôde ver formas graciosas contornando a entrada. As sombras ao redor começaram a hesitar, como se estivessem sendo empurradas para longe. Ela se lembrou da palavra que receberá: paz. Precisavam absorver essa paz, não apenas para si, mas para cada membro de suas famílias. "Agora é a hora de declarar a cura!" Maria gritou, sentindo a fé pulsar em seus veios. Todos começaram a proclamar versículos que falavam de cura. "Pelas suas feridas, somos curados. Nada é impossível para o Senhor." O fervor aumentou e a atmosfera da sala parecia tão densa que era possível tocar a transformação. Mas então, algo inesperado aconteceu. A sombra que antes pairava sobre eles começou a se contorcer, como se estivesse se debatendo contra um poder maior. As palavras de adoração de cada um tornaram-se um grito de resistência. "Sai em nome de Jesus!" ecoou entre eles, e a voz de Joana surgiu com uma força inusitada. "Hoje, estamos quebrando cadeias que nos prendem há anos." E assim, à medida que as vozes cresciam, a nuvem escura finalmente começou a flutuar para longe. O ambiente se encheu de um perfume doce, como flores recém-abertas, enquanto a paz prometida começou a inundar cada canto. Eles estavam sentindo a libertação, mas ainda havia manchas da sombra na atmosfera. Maria percebeu que, embora estivessem lutando por suas próprias vidas, a batalha era também pelas famílias não presentes e os amigos distantes que ainda não conheciam aquela paz. "Vamos fazer o que nos foi revelado, manter a nossa fé e continuar clamando por todos aqueles que ainda precisam de libertação", ela declarou. As cabeças assentiram em uníssono. O grupo começou a orar em favor de suas famílias, das vidas que dependiam da transformação do Senhor. De repente, Maria se lembrou da sombra que hesitava em um canto da sala. Uma ideia lhe passou pela mente: e se estivermos prestes a descobrir algo que mudar-nos-á para sempre? O que mais Deus deseja que façamos? Enquanto oravam, uma palavra muito forte ecoou em seu coração: testemunho. Era mais do que um chamado à ação, era uma confirmação de que a vitória deles não seria apenas sobre as lutas individuais, mas um farol de esperança para outros. No entanto, antes que pudesse compartilhar essa nova revelação, um tremor percorreu a sala, e o ar ficou pesado de expectativa. Maria fixou o olhar na porta iluminada novamente. Algo estava prestes a acontecer, mas o que seria? Um murmúrio nervoso começou a surgir entre os participantes. Maria sabia que o próximo passo exigiria não apenas coragem, mas um entendimento profundo da verdade que ainda estava por vir. "O que acontecerá agora?" pensou, enquanto a luz se tornava cada vez mais intensa, ofuscando até o próprio medo que antes os cercava. A luz na porta se intensificou ainda mais, como se o próprio céu estivesse se descortinando para revelar algo glorioso. Maria sentiu seu coração acelerar. A pressão no ar era palpável. E, em meio ao murmúrio inquieto, algo sutil começou a se manifestar. As formas na luz pareciam ter contornos mais definidos, e a presença de algo divino não podia ser ignorada. "Fiquem firmes!" ela exclamou, buscando firmeza em sua própria voz. Não eram apenas palavras.
Era uma convocação poderosa para cada coração naquele lugar. As orações, antes apenas murmuradas, agora vibravam com um novo fervor. O grupo estava prestes a experimentar uma verdade que transcenderia suas lutas. Com um movimento súbito, a porta se abriu, revelando uma figura de luz. Não era uma pessoa qualquer, era como se estivesse cercada por uma aura sobrenatural, resplandecente. O espírito que surgiu naquela entrada não tinha apenas a forma de um ser humano, mas irradiava amor, paz e uma autoridade que fez quem estava presente sentir uma onda de reverência. Aqui estou! A figura pronunciou, sua voz ecoando como um suave trovão. Era reconfortante, ao mesmo tempo, cheio de poder. Eu sou o Senhor que cura, que traz libertação e transforma vidas. As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Maria e de muitos que estavam ali. Era um misto de temor e alegria, algo indescritível que penetrava fundo na alma. A sombra que existe no canto da sala agora parecia estar se dissipando, enquanto a luz preenchia cada espaço com esperança. Maria não pôde resistir. Era como se cada fibra de seu ser estivesse alinhada para responder. Senhor, queremos testemunhar a tua glória em nossas vidas. Ela clamou, a voz firme pela fé. E foi então que aquele ser iluminado começou a se mover entre eles. À medida que se aproximava, os participantes podiam sentir uma eletricidade sagrada no ar. Era como se suas vulnerabilidades estivessem sendo expostas, mas ao mesmo tempo, sua luz envolvia cada um como um cobertor quente. As almas aflitas podiam sentir paz. Vocês são amados, disse a figura gentilmente, enquanto suas mãos se estendiam em direção ao grupo. Hoje, eu romperei 12 maldições que têm se arrastado em suas famílias. Um silêncio reverente tomou conta da sala, e o grupo se preparou para uma experiência transformadora. Essas maldições não são apenas palavras. Elas são heranças que têm se perpetuado de geração em geração. Mas eu posso mudar a história de suas vidas. Continuou o Sr. Maria, sentindo a energia crescente em seu interior, começou a se lembrar de tudo que haviam orado anteriormente. Aqui está meu medo. Aqui está minha dor. Ela e os outros começaram a declarar, como se um manto de cura estivesse descendo sobre eles ao fazer isso. Então, a figura de luz começou a pronunciar nomes e situações específicas. Cada palavra era carregada de autoridade e graça. Uma a uma, as maldições estavam sendo expostas à luz. A maldição da tristeza, eu a rompo. A maldição do abandono, eu a quebro. A maldição da ansiedade, eu a expulso em nome de Jesus. Os participantes começaram a sentir uma leveza, como se uma pesada carga estivesse sendo retirada de seus ombros. Sorrisos brotavam onde antes havia dor. As lágrimas agora eram de alegria, enquanto eles viam realmente a libertação acontecendo diante de seus olhos. Porém, em meio a toda essa libertação, Maria sentiu que faltava algo. Um impulso de urgência crescia dentro dela. Senhor, queremos mais. Que testemunhos se levantem de aqui. A figura de luz a olhou com compaixão e sorriu. O que está prestes a acontecer depende de você e de sua disposição em compartilhar as boas novas. A sala, que antes transmitia tal apreensão, agora pulsava com expectativa. Era mais do que libertação, era um chamado à ação. Os olhos de Maria brilharam com determinação. O Senhor tinha um plano maior, e isso envolvia não apenas suas vidas, mas também a daqueles que ainda não conheciam a liberdade. E assim, quando o momento pareceu alcançar seu clímax, a luz começou a se intensificar ainda mais, como uma tempestade de bênçãos prestes a desabar. Preparem-se, pois a manifestação gloriosa de Deus está próxima. Quem se atreve a dar o próximo passo de fé? A figura clamou. Maria sentiu a adrenalina correr por suas veias. O caminho à frente era incerto, mas sua fé era destemida. A pergunta ecoou em sua mente: o que exatamente Deus estava prestes a revelar e como seriam suas vidas após isso? A atmosfera estava eletricamente carregada, uma mistura de expectativa e reverência que permeava o coração de todos ali presentes. Maria respirou fundo, sentindo a luz fluir não apenas ao seu redor, mas invadindo sua essência. Era como se cada célula de seu corpo estivesse respondendo a um chamado maior, um convite à transformação que ela mal podia compreender. Os olhares estavam fixos na figura radiante,
e cada opinião vazia ou dúvida, antes presente, parecia ter evaporado, dando lugar a um só desejo, a manifestação da glória de Deus. Preparem-se, a figura de luz exclamou novamente, sua voz agora vibrante como um poderoso trovão. Estão prontos para receber a maior bênção de suas vidas? Nesse momento, a sala ecoou com um grito unânime de entusiasmado sim. Os corações pulsavam, e Maria sentiu um calor incontrolável em seu peito, uma chama de esperança. Era o momento que esperavam. A figura levantou as mãos, em seguida, atentamente olhou para cada um deles com um olhar cheio de amor. Hoje, não só as maldições serão rompidas, mas vocês serão revestidos de um novo propósito. Filhos e filhas amados, estão prestes a entrar em um novo tempo. As palavras penetraram profundamente nas almas ali reunidas. Maria viu rostos se iluminarem ao redor. A dor e a tristeza, antes tão palpáveis, agora davam lugar ao renascimento. Entre lágrimas de alegria, algumas pessoas começaram a se levantar, inspiradas pela promessa de renovo. Era como se o próprio céu estivesse abrindo uma passagem para aquelas vidas cansadas. Chegou o tempo de despojar, proclamou a presença. Despojareis os fardos e abraçareis a luz. Que cada um, aqui e agora, clame por sua liberdade. Maria estava em chamas, sentindo um impulso irresistível para se levantar e compartilhar sua experiência. Era uma avivação da fé, uma realidade de transformação que pulsava no âmago daquela reunião. Senhor! Ela gritou com toda a força que tinha, te agradeço porque o que o Senhor faz em minha vida é para a tua glória. Eu aceito o novo. Nós aceitamos o novo. Um clamor coletivo ecoou por toda parte, e a sala parecia vibrar com uma frequência divina. Os participantes começavam a libertar-se de suas correntes invisíveis enquanto a luz da presença divina os envolvia. As vozes se elevaram em um só coro, um hino ressoante ao Criador. A figura de luz sorriu, e a sensação de paz era palpável. Quando você se atreve a dar um passo de fé, a sua transformação não é apenas para você. É uma onda que se espalha e toca vidas que nem imaginam. As palavras reverberaram no coração de Maria, fazendo ecoar a verdade essencial. Ela começou a entender, a libertação não era um fim, mas um novo começo. Só que ainda havia um mistério a ser desvendado. O que virá após esse renascimento? Ela pensava enquanto olhava ao redor. Seria aquele momento um novo marco para eles, ou havia algo mais profundo que estava por vir? As expectativas estavam crescendo, e naquela sala, uma luz irrompia, mas as perguntas continuavam a pairar no ar. Vocês estão prontos para se tornarem mensageiros? Para diante de suas casas, suas comunidades e o mundo proclamarem as boas novas? Perguntou a figura de luz. A expectativa estava elevada, e um arrepio de expectativa correu pelo grupo. Maria sentiu que algo muito maior estava sendo revelado, algo que desafiava suas próprias capacidades, mas sua fé ardia como nunca antes. O que viria a seguir? Como eles poderiam levar essa transformação além de si mesmos? A sala estava cheia de fé e deslumbramento ao mesmo tempo, e o futuro ainda era um grande mistério. O clima na sala estava carregado de uma energia palpável. A expectativa crescia a cada segundo, e os rostos iluminados pela presença divina refletiam esperanças renovadas. Maria sentia seu coração pulsar em sintonia com aqueles que a rodeavam. Era como se uma onda de fé estivesse preparando todos para receber a missão que estava por vir. A figura de luz olhou novamente para eles, seus olhos transbordando intensidade e um amor incondicional. Essa transformação que vocês vivenciam é apenas o começo. O que está prestes a ocorrer fará com que suas vidas sejam um testemunho vivo da minha glória. Abracem, pois a vitória se aproxima. As palavras ressoaram como um tambor forte e vibrante, cada batida pulsando dentro do peito de todos ali. Maria podia sentir a adrenalina da expectativa, ela se virou para olhar as pessoas ao seu redor. Não havia mais dúvida nos olhares, apenas uma convicção ardente. Um homem à sua direita, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou, eu nunca me senti tão leve. É como se todo o meu passado estivesse se desvanecendo. E assim, vários começaram a partilhar histórias de libertação, de opressão que eram finalmente dissipadas. Preparem seus corações.
A figura exclamou com uma força que fez a sala vibrar. Vocês não apenas receberão um novo propósito, mas reencontrarão a identidade que há muito lhes foi roubada. A energia do grupo continuava a se intensificar, e Maria sentiu que a atmosfera se tornava cada vez mais espiritual. A figura de luz estendeu as mãos mais uma vez, e uma onda de calor envolveu todos os presentes. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. A sala pareceu brilhar ainda mais, como se um sol invisível estivesse iluminando cada canto. As correntes invisíveis estavam realmente sendo quebradas, e muitos começaram a sentir um desejo explosivo de adorar. Creiam, pois o que irão reverberar não ficará restrito a este lugar. O Senhor está levantando testemunhas nas casas, nas praças, nas escolas, em todo lugar onde vocês forem. A voz penetrava na alma deles como um bálsamo curativo. Os participantes se levantaram em um só movimento, as mãos erguidas ao céu, clamando pela presença de Deus. Maria sentiu a palavra mensageiros ecoar em sua mente. Como poderia ela, uma pessoa tão comum, fazer parte de algo tão grandioso? Seria ela capaz de levar essa transformação para fora do espaço seguro daquela sala? A dúvida surgiu como uma sombra fugaz, mas sua fé era mais forte. Então, eu serei mensageira, pensou, enquanto as lágrimas teimavam em escorregar por suas bochechas. Agora, citem comigo, eu sou livre. Eu sou renovado. A sala detonou em um clamor poderoso. Cada frase era um passo em direção à liberdade total, uma declaração de que a vida que viviam não estava mais atrelada ao passado. E naquele clamor de fé, Maria viu a primeira visão do que eram destinados a ser. A palavra liberdade se transformou em um mantra, uma canção coletiva que ecoava como um eco das promessas do Pai. Ao final daquele momento sublime, a figura de luz fez uma pausa. Lembrem-se, meus amados, a transformação não acontece apenas por um milagre instantâneo. Isso é um convite para um relacionamento contínuo. Agora vão. Levem esta luz e chamem outros para a mesa do banquete. O calor em Maria cresceu, e um resumo do que estava por vir inundou sua mente. Como seria essa missão? Que desafios iriam encontrar ao tentarem espalhar essa transformação? Suas dúvidas estavam lá, mas a paixão pela nova missão também estava presente. E mais importante, elas perceberam que não estavam sozinhas. Uma comunidade fervorosa estava ao seu lado, disposta a caminhar junto. Em meio a toda essa fervorosa expectativa, uma questão ecoava em seu coração: como iremos fazer o que nos foi pedido? O que acontece quando saímos do conforto deste lugar? Maria olhou para a figura de luz, aguardando uma resposta, mas a figura apenas sorriu e fez um gesto de bênção, deixando no ar um sentimento de mistério e esperança. Assim, com o coração pulsando e a fé vibrante, eles se preparavam para um novo capítulo, e o futuro prometia desdobrar além de qualquer expectativa humana. Naquele instante, Maria sussurrou em oração: Senhor, nos guie nesta jornada que está apenas começando. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado e laranja, e a atmosfera na sala estava carregada de uma expectativa fervorosa. Maria e seus amigos se sentiam como novos guerreiros, prontos para conquistar um terreno que antes parecia inalcançável. A presença da figura de luz ainda vibrava ao redor deles, trazendo uma paz profunda e um chamado à ação que queimava em seus corações. Vocês estão prontos para levar essa luz além das paredes deste lugar? A figura de luz questionou, seus olhos brilhando de amor e entusiasmo. A sala estava repleta de um sim coletivo, um uníssono de corações transformados, prontos para serem os mensageiros da liberdade que haviam experimentado nas suas próprias vidas. Maria sentiu uma convicção tão forte em seu interior que não havia mais espaço para dúvidas. Sim, estamos prontos, gritou, e as vozes de seus amigos se juntaram à sua, criando uma sinfonia de fé que ecoou por todo o lugar. Então, vão. Sejam um farol de esperança para aqueles que ainda não conhecem a luz, a figura de luz proclamou, com um gesto amplo de bênção. Levem suas experiências, suas vitórias e suas histórias, porque cada uma delas é uma mensagem de esperança. Vão, e não hesitem. Com o calor da transformação pulsando através deles, o grupo não apenas estava pronto para sair dali, mas também para se tornarem instrumentos da mudança em suas comunidades.
Maria havia sentido que a jornada não era apenas sua, mas de todos que cruzavam seu caminho. Na semana seguinte, a capela se tornará um ponto de encontro vibrante. Vizinhos, amigos e até estranhos se reuniam à volta de Maria e seu grupo. O que uma vez tinha começado com a oração por libertação havia se transformado em uma onda de cura e renovação. Maria liderava a congregação, unindo vozes em oração e adoração, cada clamor um tijolo a mais na construção de uma nova história de fé. Enquanto isso, o passado ainda ressoava em seu coração, mas agora não a oprimia. Em vez disso, o peso de sua herança tinha se transformado em uma bandeira de vitória. Estamos quebrando cadeias em nome de Jesus, proclamava ela, todos se juntando em um coro de louvor. E à medida que as semanas se transformavam, as vidas que antes se arrastavam pela desilusão agora eram levadas pela esperança. Um dia, enquanto organizavam uma grande oração comunitária na praça, Maria viu um jovem encostado na parede, observando. Seu semblante era de inquietude, e Maria sentiu a urgência de se aproximar. Oi, tudo bem? Estamos orando por libertação e cura. Você gostaria de se juntar a nós? O jovem hesitou, mas algo no olhar de Maria fez seu coração bater mais forte. Com um gesto hesitante, ele se aproximou, e ela soube que mais uma alma estava prestes a experimentar a transformação que ela havia vivenciado. Ali, em meio a orações e sorrisos, Maria viu o poder do compartilhamento das histórias de vida, das bênçãos, das lutas. Não era apenas sobre ela, era sobre cada pessoa que cruzava seu caminho e que, através de seus testemunhos, encontrava a coragem de se unir e lutar. Naquele mesmo dia, enquanto as vozes se elevavam em um clamor coletivo, Maria percebeu que a sombra que antes pairava sobre sua cidade estava sendo lentamente dissipando. A luz da esperança iluminava os cantos mais escuros, e o amor estava tocando os corações que ansiavam por transformação. Estamos escrevendo uma nova história, exclamou Maria, e um culto de gratidão se formou. Estamos testemunhando a glória de Deus em nossas vidas, e isso é só o começo. A figura de luz não estava mais presente fisicamente, mas a sua mensagem ecoava nas almas reunidas. Maria compreendeu que a missão que se desenrolava diante deles era uma continuidade daquele primeiro chamado. Era uma jornada de amor, uma jornada de luz que ainda estava apenas começando. Quando a noite começou a cair e os aplausos e louvores se acalmaram, Maria olhou para o céu. A lua cheia brilhava intensamente, um símbolo da transformação completa que Deus havia operado em suas vidas. Obrigada, Senhor, por cada passo, por cada batalha vencida. Que as nossas histórias sejam faróis para outros, sussurrou com gratidão, sentindo seu coração transbordar de alegria. E assim, sua jornada de fé prosseguiu. Maria e sua comunidade estavam unidos em um propósito maior, levar esperança onde havia desesperança, luz onde havia escuridão. Eles sabiam que a verdadeira vitória não era apenas sobre as 12 maldições, mas a realização de que a cura e libertação são presentes contínuos, acessíveis a todos que se entregassem ao amor transformador de Deus. Deus havia quebrado as correntes e mostrado que a verdadeira libertação não era um destino, mas um caminho a ser trilhado juntos, levando luz, amor e testemunhos ao mundo. E agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre como essa história tocou seu coração. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de luz e fé restauradora. Juntos, vamos espalhar essa mensagem de transformação.